Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Mestre, creio com viva fé que estás aqui presente junto de mim, para indicar-me o caminho que leva ao Pai. Iluminai minha mente, movei meu coração, para que esta meditação produza em nós frutos de vida. Amém. Caríssimos irmãos de fé, nesse dia 2 de novembro, a liturgia não especifica uma leitura, mas ela diz que o padre, as pessoas que vão presidir a celebração, elas devem escolher diante daquelas que estão postas na liturgia do dia 2 para serem celebradas. Então, dentre aquelas opções que nós temos, eu escolhi o Evangelho São João, capítulo 6, versículos de 37 ao 40. Pode ser que este Evangelho que eu vou ler aqui não seja o Evangelho da missa que você vai hoje, ou da liturgia que você tem aí na sua casa, mas a reflexão sobre a morte será a mesma em todos os aspectos. Escutemos. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Este, meus irmãos de fé, é um dia de oração, é um dia de piedade, um dia de prática das obras de misericórdia. É dia para nós visitarmos o cemitério ou fazermos uma visita piedosa a uma igreja, participar da Santa Missa, se possível nos confessarmos e recebermos as indulgências necessárias e anexas a esses atos que nós realizamos hoje. Se você tem alguma dúvida sobre a questão das indulgências, clique neste vídeo aqui que eu explico exatamente esta dinâmica das indulgências, que é algo que está explicado para nós neste diretório aqui da CNBB, que é a nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nós sabemos que aqueles que estão no purgatório, eles podem ter suas penas sanadas, apagadas, perdoadas, redimidas com a nossa ajuda, com a nossa oração e os nossos sacrifícios. Todos os dias do ano, mas de modo especial e de modo total no dia de hoje. Por isso, meus irmãos, nós devemos sempre ter a fé de que a morte é uma oportunidade. Uma oportunidade para nós que ficamos, uma oportunidade para aqueles que partem. Mas mais ainda, para aqueles que partem. Para os que partem, é um encontro com Deus, um encontro com o Senhor. Para os que ficam, fica a saudade, fica o vazio, que é algo cruel, que é algo que machuca, que dói. Quem já fez a experiência de perder um ente próximo, um ente querido, do seu meio de convivência, sabe que é uma das piores experiências que alguém pode viver, mas nós devemos, como cristãos, ter a convicção de que a morte, ela não tem a última palavra. Esta oportunidade que nós temos diante da morte é para vermos a brevidade da vida, para vermos que nossa vida na terra, ela é uma passagem
e uma preparação. Santa Teresa d'Ávila, a grande mística da Igreja, grande santa da Espanha, reformadora do Carmelo junto com São João da Cruz, ela disse certa vez num poema: morro porque não morro, vivo sem viver em mim. O que Santa Teresa estava querendo dizer para nós? Morro porque não morro. Ou seja, ela estava se acabando, sofrendo, porque ainda não tinha morrido. Porque ela sabia que quando ela morresse, ela iria se encontrar com Deus. No mundo de hoje, um mundo imediatista e um mundo hedonista, quanto mais vida eu tiver, mais feliz eu serei. Para os cristãos, para aqueles que têm fé em Jesus Cristo, quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais feliz eu serei. Então, quanto mais próximo da morte eu estiver, mais próximo de Deus eu vou estar. A lógica é muito simples e a consequência mais lógica ainda de você poder concluir. Saber de que quanto mais eu me aproximo da morte, mais próximo eu estarei de Deus, mais feliz eu serei eternamente, porque estarei com Ele na vida eterna, no seu reino, um reino que não é deste mundo. Então, por que eu vou querer ficar aqui, se com Deus eu não posso ficar aqui? Se eu quero estar com Deus eternamente, plenamente, com tudo aquilo que tenho direito, tem que ser na eternidade. Para eu chegar na eternidade, eu preciso passar pela morte. Portanto, mais uma vez, dizemos que para nós morrer é uma grande graça. Quem não crê, fica no desespero, fica na vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida sem muita consistência. Para nós é simplesmente uma saudade. Mas essa saudade ela é natural. Porque quem tem sentimento, quem é humano, sente as coisas e sente saudade, porque é a coisa mais natural do mundo você sentir falta de uma pessoa de quem você gosta. Mas o que nós não podemos perder é a fé de que Deus é fiel, de que Deus cumpre as suas promessas e de que nós ressuscitaremos no último dia junto com nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que é necessário para a nossa felicidade, Deus vai nos conceder. Alguns podem dizer: ninguém voltou da morte para nos dizer que tudo isso é verdade, para nos confirmar todos estes ensinamentos da Igreja. Em primeiro lugar, nós não precisamos de confirmação, porque nós nos guiamos pela fé. Em segundo lugar, quem disse que ninguém voltou da morte para nos contar tudo isso? É claro que, mais do que alguém, o Filho de Deus feito homem, retornou da morte. Ele ressuscitou para nos dizer que, do mesmo modo, nós também ressuscitaremos, para dizer que existe a vida eterna, para dizer que tudo aquilo que ele nos anunciou é verdade, e para nos dizer que a nossa fé, ela não se baseia em opiniões, mas ela se baseia em algo que é concreto. Ela se baseia no testemunho dos apóstolos, no testemunho daqueles que viram o Senhor ressuscitado. Esse é um discurso de fé, mas esse é um discurso que nos leva para uma tranquilidade de vida, para aqueles que optaram por passar pela porta estreita. Tenhamos a certeza de que o que nos espera é a glória de Deus, aquilo que Ele prometeu para todos aqueles que o amam. É o próprio São Paulo
que é um dos apóstolos de Jesus Cristo, que vai nos dizer, na sua carta aos Coríntios, que coisas que os olhos jamais viram, coisas que o coração humano jamais pressentiu, tais são as coisas que Deus tem preparado, as maravilhas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agradeçamos, meus irmãos, as oportunidades que Deus nos dá. Agradeçamos tudo de bom que nós temos na nossa Santa Igreja, na vida que Deus nos concede, pelo tempo que Ele quer que nós estejamos aqui. E os nossos entes queridos que já partiram, agradeçamos com reverência a Deus pelo tempo que Ele nos permitiu estarmos junto com estes nossos amigos, com estes nossos familiares. Ó minha doce Senhora, dai-me a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em tuas mãos. Faz, Senhora, que teus filhos consigam uma boa morte e uma santa vida. A bênção do Pai, o amor do Filho e a luz do Espírito Santo estejam conosco, agora e para sempre, com as nossas famílias. Amém. Meus irmãos de fé, até amanhã com a nossa próxima reflexão.